Olá, meus queridos literatos, tudo bem com vocês? Viemos a mais um vídeo, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar tipos de livros que eu amo, que são livros em outros idiomas. E hoje é especial porque eu vou fazer só de recomendação dos meus livros em inglês favoritos que eu já li ou que eu li em algum outro idioma e eu sei que inglês se adapta ali pro nível de linguagem que seja legal pra todo mundo. Os livros que eu vou recomendar aqui são desde o básico até o avançado. Então, se você, em qualquer idioma que seja, quer começar a ler um livro, esses livros aqui que eu vou dar vai ser indicando por que eles são mais fáceis, por que eles são mais difíceis, e por mais que a maioria deles seja originalmente do inglês, você consegue achar em outros idiomas. Antes da gente começar, aquele negocinho, né? Like, papapá, comentário. Então vamos começar. Começando então aqui com os livros básicos. O primeiro de todos é um amorzinho querido, é um clássico da literatura e é o Diário de Anne Frank, que em inglês fica The Diary of a Young Girl. Então, ele é um clássico, ele é simples porque ele foi escrito pela Anne Frank. A Anne existiu, é uma pessoa histórica de verdade. Ela foi morta pelos nazistas durante a Segunda Guerra, depois de se esconder por anos em um porão em Amsterdã. Então, conta a história dela por ser uma criança que escreveu, a linguagem é mais fácil, é legal pra quem tá no básico. O Diário de Anne Frank, o que rola com ele? Eu comecei a ler ele em italiano, então ele foi o meu básico de italiano. Ele é básico nos idiomas, justamente pela questão de ter sido uma criança que escreveu, não é uma linguagem difícil. Então se você achar alguma tradução que seja uma linguagem muito rebuscada, então foi a adaptação da língua. Mas ele é originalmente um livro mais fácil de compreensão. O segundo livro é um amado do meu coração, foi uma das minhas leituras favoritas de 2020 e ele se chama Dear Martin, que é Cartas para Martin. E ele conta basicamente a história de um garoto negro que foi abordado pela polícia quando ele estava tentando ajudar a namorada dele. E ele estava tentando ajudar essa menina branca e o policial parou ele e achou que ele estava fazendo algum mal para ela. E ele é uma criança super inteligente, ele é bolsista em uma escola num bairro muito bom, ele tem um sonho de ir pra uma faculdade boa, ele tem vontade, ele tem capacidade pra isso. Porém, ele nunca teve um contato tão direto assim com a questão americana, que é muito pesada, estadunidense no caso, os negros envolvidos no crime, por exemplo. É diferente a questão do racismo no Brasil e nos Estados Unidos, então o foco é lá. Então ele é muito afastado, entre aspas, e não é exatamente um negro consciente do racismo físico que rola. Então foi um momento de que a mente dele expandiu e que ele percebeu, meu Deus, eu poderia ter morrido. E a partir daí ele começa a escrever cartas para Martin Luther King, para começar a entender o que Martin faria na situação dele. Ele começa a levar isso pra escola, os amigos dele, amigos brancos, amigos negros. É incrível, é uma linguagem muito fácil. Foi uma das melhores leituras, assim, acho que da minha vida, na verdade. Não exatamente na questão de enredo, mas o quanto falou comigo. O livro mudou completamente a minha forma de olhar para um livro e pensar, eu amo isso que tá escrito. Lembrando que eu tô tentando trazer vários gêneros diferentes de livros pra não ficar na mesma coisa. Então vamos recapitular ali. Diário de Anne Frank é um diário. Cartas para Martin é um livro, um romance. Não é exatamente infanto-juvenil, mas ele é do ponto de vista de um adolescente, cheio de gírias. Ele é bem simples, a leitura é muito simples, porque tem várias... Tem a carta que ele escreve pro Martin, tem os diálogos com os amigos. É muito bom. E aí isso leva a gente pro nosso terceiro livro, que é uma autobiografia. O pessoal tem um estigma com autobiografia, fala assim, ai, autobiografia, eu preciso ler isso. A autobiografia que eu vou recomendar aqui pra vocês, meus amores, é perfeita, melhor que eu já li na vida, e ela se chama Born a Crime, ou Nascido do Crime em português. Ela conta a história do Trevor Noah, um comediante muito famoso sul-africano, e ele fala sobre a infância dele na África do Sul durante uma época em que nascer, no caso dele, era um crime, porque ele é filho de mãe negra e pai branco. E isso, quando ele nasceu, era punido com 5 anos de prisão. E ele conta sobre a infância dele, sobre como foi a infância com uma mãe religiosa, sobre como era a visão dele, quebrando com isso da mãe dele. E hoje em dia ele é um dos maiores apresentadores de talk show, um dos maiores comediantes do mundo. É muito legal, eu morri de rir, obviamente, tudo que esse cara faz, tudo que o Trevor Noah faz eu dou risada. Mas eu dei muita risada durante o livro, é uma linguagem muito gostosa. Eu comecei a ler ele em espanhol, depois eu passei pro inglês, então assim, ó, dá pra ir. Você vai ter que pesquisar alguns termos, mas até aí é super normal. Então, além desse, livros na geral, não é exatamente um tipo de livro, mas é o que pode guiar a sua leitura. Os livros da Meg Cabot, não sei se vocês conhecem Diário da Princesa. Essa autora é muito legal pra quem tá no básico, pra quem tá pegando as coisas direitinho, porque é uma linguagem muito jovem.
É muito legal, eu cresci com livros da Meg Cabot. Isso, querido, Diário Otário, Diário de um Banana, são leituras muito boas pra quem tá no básico também. Especialmente se você já leu em português antes. Quando você já leu em português e você passa pra ler o livro em outro idioma que você já leu, você já tem alguns contextos na sua mente. Isso torna mais fácil fazer ligações de vocabulário, conjunções, gramática. Então, vai sem medo. Chegamos aos nossos intermediários, meus amorecos. Não é por nada não, mas daqui pra frente é só vitória. O primeiro livro dessa primeiro livro dessa listinha se chama Josh and Hazel's Guide to Not Dating. Eu não sei se tem em português ou não, mas é um livro amorzinho, é um romance tão queridinho, gente. É um amor de leitura. A Hazel é toda doida, ela é muito animada, feliz, e o Josh é super organizadinho, sabe, bem quadradinho. É muito legal porque tem representatividade coreana aqui, é bem divertido de ler, esse choque de cultura, é bom pra você dar muitas risadas. Eu morri de rir o livro inteiro, é uma delícia. O problema com ele são alguns vocabulários estadunidenses que às vezes dão um tilt na nossa cabeça, mas é a única coisa dele, é uma leitura muito fluida, e eu espero que vocês amem, porque é um livro realmente muito da hora. O segundo livro é um amorzinho também, gente, eu sou apaixonada. É um Enemies to Lovers, ou seja, inimigos que se apaixonam, e se chamam The Trouble with Hating You. Ele é muito legal porque ele tem elementos da cultura indiana. Os nossos dois principais, eles meio que vão se encontrar num jantar pra um casamento arranjado. Só que assim, não rola. A principal já fala pros pais, eu não quero um casamento forçado, vocês não vão conseguir fazer isso, não vai rolar. Eles dois brigam, né, porque obviamente ela não quer e ele está lá pra encontrá-la. E tudo isso acaba amplificando quando ela descobre que eles dois vão ter que trabalhar juntos pra salvar a empresa em que ela trabalha. É um Enemies to Lovers que precisam trabalhar juntos, gente, isso é tudo pra mim. O próximo é um querido, todo mundo conhece, e ele é Harry Potter. Ele é muito bom pra treinar, especialmente se você tá no intermediário, porque a questão de diálogos, a questão narrativa é um bom treinamento. Obviamente tem aqueles vocabulários, são muito específicos, que todos os vocabulários têm um significado dentro deles mesmos, aquele negócio bem subjetivo, mas é uma boa leitura para fantasia intermediária. O próximo, eu tive um treco só de lembrar dele. Ele se chama Rebel of the Sand, A Rebelde do Deserto. É a minha trilogia favorita. É o amor da minha vida. Tem elementos da cultura árabe no geral. É fantasia, é uma alta fantasia. Então, é inspirado ali no Oriente Médio, mas não é em um país específico. O livro, a trilogia, conta a história da Amani. A Amani vai ser forçada a se casar com o tio, depois que a mãe dela morre, e ela precisa de um casamento. E ela se recusa a se casar com o tio. Ela vive na Vila da Poeira, que é um lugar esquecido pelos deuses, basicamente. E ela resolve mudar de vida. Ela quer ir pra capital do país tentar encontrar a irmã da mãe falecida. Só que aí nesse meio do caminho ela encontra um cara super misterioso, um trapaceiro, e aí, gente, eu não posso falar mais nada, mas eu recomendo muito que vocês leiam. É a minha trilogia favorita, eu sou apaixonada, não tem nada nesse livro que eu odeio. A próxima e última recomendação dos intermediários é a minha leitura favorita de 2021 até agora. Estamos em março, pode mudar, mas eu não sei se vai mudar tanto assim não. Ele se chama The Bromance Book Club, é o Clube do Livro dos Homens. É um romance também, ele conta a história de um jogador de beisebol, junto com a esposa dele, e eles dois vão se divorciar porque ela não tem um orgasmo com ele há 3 anos. Eles estão casados há 3 anos e ela nunca teve um orgasmo com ele. E ele descobre, fica muito bravo, eles dois pedem um divórcio, dá tudo errado, e aí os amigos dele entram pra salvar o cara. Eles basicamente têm um clube do livro, em que eles leem romances de época eróticos pra tentar entender como melhorar a relação deles com as esposas, entender o que eles fazem de errado e como mudar. É livro único, a autora tem uma série, sabe? Quando acaba o primeiro, aí tem uma outra pessoa ligada ao casal principal, enfim. Mas você consegue ler um livro único, é perfeito e maravilhoso. Ele é muito adulto, ele tem as questões de o que é necessário no relacionamento, será que é o suficiente, quem tem que abrir mão do quê? É muito bom, especialmente se você estiver procurando alguma coisa um pouquinho mais madura e se você quiser morrer de rir. Nós finalmente chegamos aos avançados e se você está aqui até agora, prepare-se. O nosso primeiro livro é um livro muito clássico, assim, bem clássico, e ele é um dos meus favoritos, um dos meus bebês, Orgulho e Preconceito. E ele é muito bom porque bom pra você treinar vocabulário, mas gente, pensa no vocabulário pra você treinar. Ele é muito bom pra você entender expressões em inglês atuais que eram diferentes antes. Eu não usaria ele como base pra você escrever ou falar atualmente, mas é muito legal pra você treinar, porque é complicada a leitura. A organização das frases é diferente até do inglês atual, mas isso não é um problema depois que você pega o ritmo, fio. Vai sem medo. O próximo livro dessa listinha é um dos meus comfort books, ou seja, um dos meus livros de conforto. Posso traduzir assim? Acho que eu posso traduzir assim. Ele se chama The X Talk.
Ele não tem em português ainda, eu não sei se ele tem em outros idiomas, eu li ele direto no inglês. E ele conta basicamente a história de dois colegas de trabalho que se odeiam. E eles trabalham numa rádio. E aí, para eles conseguirem se salvar de um corte de funcionários, eles decidem criar um quadro chamado The X-Talk. Nesse quadro, eles basicamente precisam fingir ser ex-namorados e criar um programa envolvendo isso, sobre relações de ex-namorados. Então eles entrevistam ex-namorados no programa, eles falam sobre a relação que eles têm, entre muitas aspas. Só que, obviamente, nesse caminho a gente sabe que eles se apaixonam. Eu sou apaixonada por esse livro, assim. Eu queria dar 25 mil estrelas pra ele. Ele é muito bom. E por que ele é avançado? Ele é avançado porque tem muitos termos radialistas, obviamente, em inglês. Tem muitas referências estadunidenses também. Então, isso às vezes foi um problema pra mim, mas nada que uma pesquisa na internet, ou então às vezes só não funcionasse, porque não prejudicou em nada o entendimento do livro. Ele é mais avançado por isso, o vocabulário é um pouquinho mais rebuscado, nada complicado também, é só aquela mesmo, você segura a telinha do seu Kindle ou procura no Google e você acha o significado. É só porque o vocabulário é um pouquinho mais rebuscado do que os outros livros que eu indiquei até agora. O próximo livro, gente, eu tô surtando por todos os livros que eu tô contando aqui, mas é porque eu amo todos. Mas esse livro, ele é especial pro meu coração e vai ser especial pra você também por um motivo muito simples. Ele é um romance também, mas tem um detalhezinho. A autora é filha de brasileiros e a principal da história é filha de imigrantes brasileiros. Então é um romance que se passa nos Estados Unidos. A principal, ela faz casamentos e aí no dia do casamento dela, o noivo dela vira pra ela e fala: não quero me casar com você. E ninguém sabe o motivo. A única coisa que a gente sabe é que o noivo dela, na noite anterior, saiu junto com o irmão dele pra ir encher a cara, né? E aí no dia seguinte, o irmão dele acorda de manhã, olha pra escrivaninha e tá escrito um bilhete: muito obrigada por me dizer o que eu precisava fazer. Você tá certa, eu não posso continuar com esse casamento. Ou seja, a noiva começa a odiar o cunhado, ex-cunhado, porque foi por causa dele que o casamento dela foi por água abaixo. E é aí que tá, por alguns anos, eles dois precisam trabalhar juntos. Tem alguma coisa com inimigos que precisam trabalhar juntos. E a diferença desse livro é a seguinte: porque a principal é filha de brasileiros, tem muitas cenas com cultura brasileira no livro, por diálogos em português entre alguns personagens da família mesmo. É realmente muito bom porque você vê como é um brasileiro imigrante nos Estados Unidos. Essa foi uma visão completamente diferente. Eu nunca tinha lido um livro assim antes. É uma das minhas leituras favoritas de 2021, mas assim, de longe mesmo. A relação deles é muito real. Além de que o livro é hilário. Então, gente, se eu tô indicando o livro aqui, vocês provavelmente vão dar risada dele. Sou uma criatura de riso fácil, gente. Eu não gosto de ficar triste lendo. Então, esse é um livro que eu recomendo, assim, com toda a minha vidinha miserável mesmo. O último livro da nossa lista não é um romance, ele é na verdade um livro escrito por alguém especialista na área cerebral. E ele é muito legal, ele não é exatamente uma autoajuda, mas ele te ajuda a entender muito sobre como é o processo de tomada de decisões. Ele se chama If You're So Smart, Then Why Aren't You Happy? O livro conta basicamente sobre como a gente toma decisões mirando a nossa felicidade. Então é basicamente o seguinte: se eu sei que eu vou ser mais feliz num trabalho que paga menos e eu faço o que eu amo do que em um trabalho que paga mais, mas eu odeio tudo, por que eu escolhendo o trabalho que me faz menos feliz, mas dá mais dinheiro? Quais são as minhas prioridades? Como o meu cérebro funciona nessa tomada de decisão? Então é muito legal se você gosta de entrar nessa área, de entender como seu cérebro funciona. O autor dele, inclusive, aqui do livro, tem vários TED Talks, se vocês quiserem ir atrás ver, mas foi algo que mudou muito a minha tomada de decisões, especialmente profissionais. Então eu recomendo muito esse livro. Ele é avançado mais por causa dos termos, por conta da complexidade do texto, entre aspas, mas tanto alguém no intermediário quanto no avançado poderia ler tranquilamente. Essa foi a nossa lista. Deram alguns livros ali, demos todos os parâmetros possíveis. Tem livro pra quem gosta de romance de época, tem livro pra quem gosta de não ficção, tem autobiografia, tem tudo, gente. Todos esses livros que eu recomendei pra vocês aqui, de alguma forma impactaram o meu aprendizado de idiomas, me ajudaram, me forçaram a sair do limite. E uma coisa que eu preciso lembrar pra vocês é: não se acomodem na leitura. O legal da leitura é você se desafiar. Se você ficar lendo sempre livros que são fáceis demais pra você, você nunca vai conseguir aprender de verdade, além da sua capacidade. Se você é do básico e você já é do básico indo pro intermediário, leia alguma coisa do intermediário, porque isso vai te forçar um pouquinho. No início pode ser difícil, no início vai ser difícil, porque a leitura você precisa se acostumar com novos vocabulários, com a forma como o autor escreve, com muitas variáveis. Uma vez que você pega o ritmo, gente, vai sem medo. Não desistam no início. Talvez você ainda não tenha o vocabulário, a gramática necessária na sua mente ainda de aprendizado. Tudo bem.
ler um pouquinho mais fácil. Se você preferir, tente recorrer a algum livro que você já leu em português, você saiba bem a história e você lê a versão dele no idioma que você quiser. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje deve ter ficado um pouquinho longo, peço perdão, mas vale a pena porque os livros são ótimos. Se você já leu algum deles, deixa um comentário aqui embaixo pra gente bater um papinho. Se você tiver alguma outra recomendação também, lança. E se você tiver alguma dúvida, lança também. Tô aqui pra responder vocês. Beijo, pessoal. Até semana que vem, se cuidem. Tchau, tchau.